da presença do Senhor. E isso, de fato, deve trazer para cada um de nós uma alegria muito grande, né? Que é o fato de estarmos na presença do Senhor. Nós estamos, nestes dias, pensando num assunto de suma importância, né? Para os dias em que nós estamos vivendo. Podemos chamar. Nós começamos a pensar nesse assunto no dia de ontem, né? Ontem nós tivemos 2 reuniões e nós começamos a pensar nesse assunto no dia de ontem e estamos olhando para isso porque vemos que é de fato a vontade de Deus para aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor. Estivemos falando que é muito gostoso estar numa conferência, é muito gostoso vermos o amor, vemos a alegria estampada no rosto dos irmãos, vemos a alegria da saudação, a alegria de abraçarmos uns aos outros, a alegria de revermos uns aos outros, mas que na maioria das vezes esta alegria, esse prazer, essa satisfação só acontece em ocasiões especiais. Quando nós voltamos para as nossas igrejas locais, o nosso semblante muitas vezes muda, a nossa maneira de agir muitas vezes muda, e essa alegria, esse prazer, essa satisfação que deveria ser uma constante na vida dos membros da Igreja do Senhor, uma constante na vida da Igreja do Senhor, acaba não sendo. E aí nós estamos olhando para isso porque nós vemos que a vontade de Deus é que isso continue e que isso seja uma realidade na vida da igreja, não só em ocasiões como essa, não só em ocasiões de conferência, não só em ocasiões especiais, mas em todas as ocasiões que a igreja esteja reunida ou que os irmãos se encontrem, que isso seja uma realidade na vida de cada cristão. A vontade de Deus é isso. E nós estivemos então olhando, no dia de ontem, olhando para cada uma destas palavras que estão aí, que é de fato a vontade de Deus. E nós olhamos primeiramente para a união, e fomos então para o Salmo. Eu vou fazer um resumo, porque nós temos irmãos que não estavam aqui ontem, e vou procurar ser breve, né, nesse resumo. Nós olhamos então para a primeira palavra, que é a palavra união. E nós vamos lá para o Salmo 133, que é um local da palavra de Deus, onde quando se menciona a palavra união, automaticamente vem à nossa mente as palavras de Davi no Salmo 133, onde ele diz: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós estivemos olhando para este Salmo 133 e vemos ali o salmista Davi falando sobre a união fraternal. Vamos olhar o que aconteceu aqui. Descreve. Apagou tudo. Só um minuto, irmãos. Vamos esperar ele ligar aqui. Mas eu vou falando aqui enquanto ele cai. Então nós falamos sobre a união. Olhamos para o Salmo 133 e nós vemos ali o salmista falando sobre a união fraternal. Ele falando sobre a união do povo de Israel. Ele estava vivenciando isso, podendo ver na ocasião em que ele escreveu esse salmo. Ele pôde estar presenciando, ele pôde estar vendo todas as 12 tribos vivendo em união. E ele ficou tão admirado com aquela situação que ele diz: ó, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. E depois, no final do trecho, ele diz então que ali o Senhor derrama a sua bênção.
Ele diz bênção e vida para sempre. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E para falar sobre a união, para exemplificar, ele usou dois exemplos que eram bem conhecidos pelo povo de Israel. Ele usou então a figura da unção do sumo sacerdote, do sumo sacerdote Arão. Ele falou sobre o óleo precioso que é colocado derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, e que ela desce para a barba do sumo sacerdote e desce para a orla ou para a gola das suas vestes. E eu disse que os israelitas bem sabiam o que ele estava querendo dizer. E o que ele estava usando esses exemplos exatamente para falar sobre a expressão que isso é bom e isso é agradável. E também para falar a eles sobre o fato de que isso era bênção e vida para sempre, o fato de viverem nele. Nós destacamos então que havia aqui no peitoral do sumo sacerdote um colar que continha 12 pedras, e cada uma destas pedras continham a inicial de uma das tribos de Israel. Eles eram constituídos por 12 tribos. Então aquele óleo que era usado para abençoar o sacerdote, ele descia para a barba do sacerdote e descia também até a orla das suas vestes, e derramava também, as 12 tribos experimentavam também daquilo que foi derramado sobre a cabeça do sacerdote. E depois nós vemos ele usando também o orvalho do Monte Hermon como comparação. Nós estivemos olhando que ali no Monte Hermon, por ser um monte muito alto, de mais ou menos 2.814 metros de altitude, o cume desse monte vive constantemente coberto de neve. E esta neve, ela produz um orvalho que rega todas as terras em redor. Mas olhamos também para o mapa da Palestina, e nós vemos então que lá em cima está o Monte Hermon, e aqui está a divisão de cada uma das tribos, as 12 tribos de Israel. E todas elas são de fato beneficiadas pelo orvalho que desce do Monte Hermon. Então lá no sumo sacerdote, o óleo desce para a barba de Arão e desce também para a orla das suas vestes. E aqui nós vemos então o orvalho do Monte Hermon, que desce também e rega todas as terras, não só ao seu redor, mas beneficia também todas as tribos de Israel. Todas as 12 tribos de Israel são beneficiadas pelo orvalho do Monte Hermon. E ele usa então esses dois exemplos para falar sobre a importância da união entre os irmãos. E nós vemos então a bênção que desce, tanto lá no sumo sacerdote, como também aqui na questão do Monte Hermon. Nós sabemos que todas as bênçãos de fato descem lá do alto da presença do nosso Deus. Depois nós vemos que ali ordena o Senhor a bênção e vida para sempre. Ali onde? Ali onde há a união. E aí vimos então a importância da união fraternal, da união entre os irmãos. Não, estou apertando certo. Então ele está perdendo o sinal. E depois nós fomos então para. Agora ele desligou. Está ligado a bateria? Depois nós fomos para a comunhão. E nós percebemos que a comunhão não é possível sem a união. Não há como existir comunhão se não existir a união. E na comunhão nós estivemos olhando então a definição de comunhão, que é na verdade uma relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. Uma relação que é estabelecida pelo Espírito Santo. E olhamos então para Efésios capítulo 4, olhamos para João capítulo 17 e vimos ali a importância que o Senhor dá em relação à comunhão. E aí fomos para Atos capítulo 2 e olhamos a igreja, a instituição da igreja, e vimos ali a importância da comunhão.
o que aqueles irmãos, como que aqueles irmãos agiram em virtude de terem todas as coisas em comum. A partir daquele momento que o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém, na instituição da igreja, nós vemos então os discípulos, a igreja do Senhor, vivendo em plena comunhão. E nós olhamos também para as características